Alô, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira também aqui do canal Ave Mais. Primeiro comentário, você tem um link, você vai lá, faz o seu cadastro, coloca seus dados, se habilita para poder jogar. E em jogando, você usa a palavra Ave Mais para dobrar na sua primeira aposta. Você coloca um valor, dependendo do valor, ele dobra em cima da palavra promocional Ave Mais. E a 1xBet paga bem, paga rápido, tem um grande número de jogos, de opções para você poder jogar e ganhar o seu dinheiro. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Como eu sempre digo no pós-jogo, quando venho aqui numa corda, raramente eu falo do jogo em si, porque quem quiser saber a minha opinião, soube ontem, depois que acabou o jogo. Exatamente às 11 da noite, nós entramos no ar ontem, depois da derrota do Vasco por 3-0 para o Cruzeiro. Qual é o sentimento? Qual é a certeza ou incerteza que nós temos hoje? Bom, é claro, e eu sempre preciso ter muito equilíbrio para colocar isso aqui, que o torcedor ele vai da euforia ao desespero em uma semana. O Vasco perdeu para o Grêmio, era uma tragédia. Era uma tragédia, não dava, não tinha condição. O Vasco ganhou do Náutico, passamos a ser favoritíssimos. Tanto é que o torcedor acreditava, e eu também, numa vitória ontem em cima do Cruzeiro. E por que a gente pensava nisso? Porque, bem ou mal, nos últimos 3 jogos, o Vasco demonstrou, em alguns momentos, claro que o jogo do Náutico tem o fator casa, tem o fator motivação, o jogo com o Grêmio tem a questão de um primeiro trabalho, mas o Vasco mostrou organização, como aconteceu ontem no jogo contra o Cruzeiro. Até sofrer mais um gol idiota por uma falha, primeiro do Aguinaldo, que eu ouvi até a entrevista coletiva depois do jogo do Jorginho. Como sempre, o Jorginho nesse aspecto, ele é muito bom. Ele puxou para ele, e claro, é o papel do treinador, precisa puxar para ele, mas ele deixou claro que o Aguinaldo poderia ter tido um cuidado com a questão da chuteira. A questão da chuteira, de ter escorregado, foi repetida durante a partida. Outros jogadores escorregaram demais. Mas aí ele escorrega, num erro dele, claro, tomou uma decisão errada, e aí o chute de fora da área resvala no Danilo Boza e o goleiro Thiago Rodrigues falha. E me preocupa, porque goleiro é uma posição muito importante. Thiago já salvou o Vasco muitas vezes nessa Série B, mas agora está sendo prejudicial. E volto a dizer, é uma posição que eu gosto muito, que eu conheço um pouco, e acho que é uma posição que não dá margem muito para erro. O Vasco já sofreu um rebaixamento por conta de um goleiro falho. E acho que o Thiago está inseguro. O Thiago não está legal. O Thiago tem sido titubeante, claudicante em muitos momentos. Aquela situação do mata-burro, jogador que vai e não vai. É o tenista, que ou ele vai à rede ou ele fica no fundo. Se ele fica no meio, ele tem a oportunidade de tomar uma paralela ou tomar um lob. Então, o Thiago está inseguro. Ele está inseguro, ele já não defende uma bola, ele soca todas as bolas, ele espalma todas as bolas, tem demonstrado uma insegurança muito grande. E isso para mim é preocupante porque é uma posição fundamental. E ele falha, o Vasco baixa suas guardas, mostra suas enormes fragilidades e toma de 3-0. Que eu acho, eu concordo com o Jorginho, depois, como eu disse, eu ouvi a entrevista, acho que foi um pouco demais o resultado. O 3-0 parece que foi um massacre. Não foi um massacre técnico. Como eu disse ontem, foi um massacre físico, que é outra coisa que precisa ser comentada aqui. Eu acho que o Daniel Félix precisa ser muito cobrado. Ele veio pelas mãos do Antônio Carlos Melo, veio para o Vasco no ano passado e permaneceu como um preparador físico da casa. Não estou discutindo o trabalho dele, mas acho que, é claro que quando perde a gente quer arrumar, assim, sempre um culpado, uma desculpa, e eu não estou aqui para isso. Mas eu acho que é nítido que os jogadores do Vasco têm uma dificuldade grande de fugir de marcação,
de fugir de um ímpeto físico, de um time que queira impor. Foi assim contra o Grêmio, foi assim nos primeiros 34 minutos contra o Náutico, quando parecia que o Vasco tinha 10 e o Náutico 30 jogadores. E foi assim ontem. Porque é um time que não corre? Não corre. Mas preparação física não é só a condição aeróbica, não é só oxigênio, não é só gás. É também força física, é competir. É você no pé de ferro ganhar as divididas, é você ter mais impulsão e ganhar no alto. E o Vasco ontem perdeu tudo que ele competiu, absolutamente tudo. Os zagueiros foram lentos, os laterais não chegaram, os volantes não conseguiram antecipar bolas. Os atacantes, como o Raniel, por exemplo, não tocou na bola no primeiro tempo. Foi, assim, massacrado pelos zagueiros do Cruzeiro. 3 zagueiros normais, sendo que o zagueiro Zé Ivaldo, no primeiro tempo, chegou a jogar de lateral direito. Tal era a inoperância do Vasco em fazer uma marcação alta, em procurar roubar uma bola, em procurar ganhar a bola. Time muito espetado com a bunda lá atrás, uma linha de 4 zagueiros lá atrás, o meio aqui, assim, o time muito separado em compartimentos, o time não agrupado. Então, me preocupa porque fora de casa tem sido assim, mas em casa, o jogo com o Náutico me mostrou nos primeiros 34 minutos essa falha. E isso é uma coisa que eu acho que o Jorginho tem que corrigir urgentemente. Porque contra o Náutico, o Souza errou, o time perdeu, enfim, gols, o Náutico está num momento difícil, e o Vasco achou um pênalti tolo do zagueiro Maurício, e a partir dali deslanchou, conseguiu jogar bem, conseguiu a vitória. Mas o jogo do Londrina é um jogo perigosíssimo, que dependendo do resultado de sexta-feira do Londrina, pode ser um jogo, assim, decisão, vai ser. O Londrina tem agora um saldo de 3, o Vasco tem um saldo de 7. Se o Londrina mete uma goleada em cima da Ponte, o que é difícil, tá? Mas pode chegar aqui com uma vantagem mínima. O Vasco ter uma vantagem mínima. E essa vantagem pode ser superada no saldo. Então eu me preocupo porque o Vasco tornou uma Série B ridícula, difícil. Por conta de aspectos técnicos, porque aí bate a má formação do elenco. Para você ter uma ideia, o Figueiredo ontem jogou de centroavante, de ponta esquerda e terminou o jogo de lateral direito. O que comprova o quão ruim é o elenco do Vasco. A contratação do Matheus Ribeiro foi um erro crasso. Estava no banco. Mas tudo bem, está durante o jogo, vamos lá. Mas aí o Figueiredo termina ali. Você bota o Paulo Vitor, você fica com saudade do Edmar. Você bota o Edmar, você fica com saudade do Paulo Vitor. Você bota o Quinteiro, você quer o Bosa. Você bota o Bosa, você quer o Quinteiro. Então, o elenco é um elenco fragilizado. Só que eu volto a dizer que eu tenho falado a semana toda. Não adianta atacar pedra nesses caras. Não adianta criticá-los. Não adianta ir a São Januário com paus e pedras na mão. Porque senão a gente não sobe. Porque são esses caras que vão fazer o Vasco subir. Esses caras é que vão dar ao Vasco a condição de se classificar, porque senão vai ser difícil. Dá para entender isso? O que me preocupa é o fora de casa. Dentro de casa, eu ainda acredito que não seja tão complicado, porque nós temos o fator casa, que tem sido fundamental nessa Série B para todos. Para todos. O Sport também não ganha muito tempo fora de casa, o Grêmio também não ganha fora de casa há muito tempo. Tá difícil para todo mundo. O único time capaz de bater no peito e dizer, não, eu sou fera, é o Cruzeiro. Para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro tinha o Vasco e mais 3 adversários que ele vai enfrentar. O Guarani, o Ituano e mais um que ele não ganhou. O CSA. Ele não ganhou. E agora ele tem a chance de derrotar todos os adversários que ele enfrentou nesse Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro é o único que pode dizer que fora de casa tá de boa. O Bahia não tá assim, o Grêmio não está assim, o Vasco não está assim. O Londrina recentemente ganhou do Brusque. Mas o Londrina tem um time também muito oscilante, que ganhou da Chapecoense recentemente em casa, mas meio estranho, anularam um gol da Chape esquisito, deram um pênalti meio mandrake, enfim, coisas que atrapalham. O Londrina não é um time forte, não é um time bom. O Vasco também não o é. Mas o Vasco tem o fator casa que é muito importante. O Londrina tem uma tabela complicada, porque o Londrina vem ao Rio pegar o Vasco, pega o Grêmio e pega o Sport.
vai precisar somar pontos. E bem ou mal, está atrás do Vasco, pelo menos no saldo. Para o jogo do Londrina, a postura tem que ser como tem sido aqui. Vai ser até o final duro? Eu acho que sim. Mas tenho a esperança de que antes possa se resolver. Tenho esperança de sexta-feira, não vou ficar na expectativa. Claro, vou azarar o Londrina contra a Ponte, mas acho que o Londrina é favorito. Apesar de que se a Ponte ganha, a Ponte vai a 43 e entra no bolo. Porque hoje todo mundo que está atrás pensa assim, ih, esse Vasco aí dá para ganhar, hein? Dá para subir, hein? O Vasco, na verdade, está alimentando a esperança de todo mundo que está lá atrás. Até o CRB que tem 40, que joga hoje contra o Vila Nova. Todo mundo tem esperança. O CRB que perdeu para o Cruzeiro, o CRB que perdeu para o Vasco de 4, pode ficar a 5 pontos do Vasco. O problema é que esses times não têm essa força toda. O Criciúma, que foi ontem campeão da Série B em Santa Catarina, também pode entrar nesse bolo. Pega a Chape em Criciúma, clássico local, a Chapecoense desesperada, está lá embaixo. Então tem muita coisa para acontecer e o Vasco precisa se valer do mando de campo. E o meu apelo ao torcedor é aquele que eu venho fazendo aqui, como o Anderson Conceição falou ontem. Não adianta, por mais que a gente saiba, vamos entre nós aqui, vou contar baixinho, esse time não vai jogar ano que vem. Mas vamos dizer para eles que eles vão, porque são eles que vão dar a classificação para a gente. São eles que vão jogar. E eu acho até que por conta deles próprios, é muito ruim você ver as 7 rodadas do final, você vai entregar? Porque eles também estão preocupados. Eu vejo o Jorginho falando, pô, eles estão sentindo a dor da derrota, não estão felizes no vestiário. Que bom, pelo menos isso. Diferente daquele time do ano passado que... Mas eu concordo muito com o Jean. Eu acho que tem que abraçar aí 14, 15 no máximo, se der. Leva todo mundo pro banco, enfim, faz lá a tua festa, Jorginho, mas conta aí com 14, 15, se muito, para ir até o final, porque não dá para mexer muito. Não dá. Você tem aí os 11 que jogaram ontem, de repente o Edmar, que vai. Você vai ter aí o Figueiredo e o Peck, que também podem entrar. Talvez o Palácios, se resolver jogar, o Alex Teixeira. Enfim, acho que no máximo aí mais 3, 4 jogadores, não dá mais do que isso. E vamos com esses caras, rezando para ninguém tomar cartão, porque depois da Londrina tem um Operário, mas se tomar também, vamos embora, sabe? A gente é ruim, mas os outros também são. Infelizmente, a gente está premiando a incompetência dos outros e não a nossa competência. Volto a dizer, eu fiz um comentário aqui durante essa semana que o meu título foi classificação, vamos tentar a vitória, mas se não ganhar, sem desespero. Acho que não é para desespero. Acho que é para alerta. O jogo de quinta-feira é decisão. O torcedor do Vasco tem que ir a São Januário, fazer uma pressão absurda, ter calma, porque o Grêmio, por exemplo, perdeu 3 mandos de campo. Calma, não é para fazer nada, é para torcer. Não é para jogar nada no campo, agredir ninguém, senão a gente pode perder mando de campo. Deu para entender isso? Por favor, se vocês de alguma maneira me respeitam, ou gostam de mim, ou gostam do canal, e se você vai a São Januário, alguém do lado, não façam isso. Porque o mando de campo é o que vai nos classificar. Você vai nos classificar. Se você não estiver presente por conta de meia dúzia de idiotas, vai ser complicado. Porque o Grêmio, apesar de ter 53 pontos, perdeu 3 mandos. E aí, como é que vai fazer? Não joga mais em casa. E fora de casa só toma cacete. O Grêmio é um que eu acho que vai penar. Acho. Porque eu acho que o Vasco vai conseguir o acesso. Vai. O Vasco tem 48 pontos e para mim precisa de 12. Chegar a 60 ele classifica. Chegar a 59 ele classifica. O Grêmio, para chegar aos 59 do Vasco, precisa de mais 2 vitórias em 7 jogos, porque ele já tem 53. Mas volto a dizer, o Grêmio não ganha de ninguém fora de casa. E é um risco. Mas vamos esquecer o Grêmio. Vamos pensar no Vasco. Meu pedido é esse. Quinta-feira que vem é a nossa expectativa. O time que jogou ontem é um time que dá uma mínima esperança pelo início, como foi no jogo com o Grêmio, mas é muito mais a esperança de jogar em casa. Hoje a gente está agarrado à esperança de casa, de jogar dentro de casa, de conseguir os nossos pontos dentro de casa. E vamos ver, vamos ver. Volto a dizer, a gente que torce não merece isso. A gente não precisava estar passando por isso, já podia estar muito mais fácil, já podia estar muito mais tranquilo, mas como disse bem o Jean Faísca,
Essa gestão do presidente Jorge Salgado é um fracasso no futebol, fracasso. Que gestão pífia no futebol. O ano passado foi horroroso, com a escolha do incompetente do Alexandre Pássaro, que não soube contratar, blindou o time, tornou o time antipático, sabe? Enfim, foi mal, muito mal. Fez bons contratos só, mas foi muito mal. E esse ano brincaram de novo. Escolheram o Carlos Brasil, e aí iam escolher alguém acima dele, não escolheram, o cara ficou. E aí ficamos aí 18 rodadas sem ter um treinador efetivo. Maurício Souza, como eu disse, eu entendi até que o processo foi legal, de escolha, de entrevistas, mas escolheram o pior de todos. Maurício não deu certo, não tem costas para treinar o Vasco, não tinha. Foi muita areia para o caminhãozinho dele. E o Emílio Faro da mesma forma. Você vê o Emílio Faro, como o Emílio Faro é um cara assim que nunca carregou muito para ser um treinador de futebol, a situação lá do português, do João, que diz claramente que quem pediu para ele não ficar foi o Emílio Faro. Por quê? Porque ele, João, iria substituir o Emílio Faro, ou poderia substituí-lo na função de auxiliar. E o Emílio ficou inseguro, virou treinador e diz, olha, esse aqui eu quero que saia. Mesquinharia, erro. Não que o João seja o maior auxiliar de todos os temas, o cara ficou 3 meses no Vasco, precisava disso, o cara não podia estar aí. Era um cara querido pelo grupo também, mas aí você afasta o cara porque por insegurança. E aí a gente ficou com esses 2 personagens, o Maurício e o Emílio, durante esse período todo. E hoje a gente está aí a 7 pontos, a 7 rodadas, perdão, precisando de 12 pontos, com um treinador, porque eu acho que o Jorginho está conseguindo fazer um trabalho dentro da mediocridade que é o elenco do Vasco, que mais uma vez a gente diz, não conta para ninguém, não vai ficar ninguém pro ano que vem, mas a gente tem que dizer que os caras vão ficar. E vamos ver o bicho que vai dar. Vai ser assim até o final. Emoções fortes de um clube que nos últimos anos é o que tem dado mais a gente, né, gente? Emoções fortes. Emoções negativas fortes. A gente não tem emoção forte para ser feliz muito tempo. Muito tempo. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. No canal Atenção Vascaínos, eu estarei logo mais no Avenews. Apesar de tudo, eu creio, o Vasco vai subir. Tchau, até logo mais.